amada torcida vascaína, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. Nesse vídeo aqui de hoje nós vamos comentar nesse sabadão aqui de manhã, né? Vamos continuar falando sobre a partida de quinta-feira, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre a partida de quinta-feira, a grande vitória do Vasco, sobre movimentação de mercado, sobre especulações, para a gente não cair em armadilhas. Mas antes, vascaíno, antes de a gente falar nesse vídeo aqui, nesse sabadão, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada. Se esse vídeo chegou até você e você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal Resenha Vasco, venha conhecer o nosso canal. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. Mas vamos começar esse nosso videozinho de hoje, né? 29 dias ainda que faltam para o Vasco voltar a jogar, para nós termos Vasco de novo. Daqui a 10 dias, 9 dias mais ou menos, o elenco vai estar se reapresentando e a gente fica nessa expectativa dessa representação de elenco já com alguns reforços, né? A janela vai reabrir no próximo dia 3, se eu não me engano, no próximo dia 10 de julho, desculpa, vai até o final de agosto. O Vasco já pode contratar jogadores agora, que eles só vão poder ser inscritos no dia 10 de julho, mas já pode fazer contatos, já pode fazer negociações, e a gente fica nessa expectativa de reforçar o elenco, que o Vasco consiga trazer reforços. Na entrevista pós-jogo de quinta-feira, o nosso técnico Fernando Diniz falou sobre isso, que o Vasco trará reforços, que o Vasco vai trazer reforços, mas que serão reforços pontuais, mas que a torcida vascaína não crie grandes expectativas, né? Que não sejam grandes jogadores, não virão grandes jogadores, não virão grandes nomes, mas que virão jogadores pontuais, que vão, de uma forma positiva, poder engrandecer a parte técnica e física desse time, e que serão jogadores que se enquadram no pensamento de futebol dele, né? E que o pensamento de futebol, o pensamento de vida dele está muito alinhado com o pensamento do Pedrinho, com o pensamento do Felipe, e que isso vai ajudar bastante nessa janela. Lembrando que nas últimas duas janelas o Vasco não foi muito assertivo, o Vasco não foi muito bem nas contratações. A gente espera que essa janela de agora seja diferente. O Vasco não pode errar pela terceira vez e pedir música no Fantástico. 3 janelas seguidas errando contratações não dá. Agora, com o Diniz tendo esse alinhamento, tendo essa mesmo pensamento, né? Mesma opinião de futebol que nem o Pedrinho, que agora ele escute um pouco que o Pedrinho escute um pouco agora de Diniz, né? É aquilo que eu falei na live de ontem, eu fiz uma live na sexta-feira, ontem à noite, falei sobre isso, que se for um jogador que o Diniz indicar, que for um jogador indicado para o Diniz, eu assino embaixo. Eu estou dinizado, eu confio no Diniz. Eu confio totalmente no Diniz. Depois da partida que nós vimos na última quinta-feira, e das últimas partidas, a mudança de comportamento do time, eu confio no Diniz e que venham esses jogadores pontuais, como ele falou, mas que possam elevar ainda mais esse jogo do Vasco. Um jogo que na quinta-feira, agora falando sobre o jogo de quinta-feira, o Vasco jogou de uma forma muito compacta, com blocos muito próximos, alternando a forma de marcação, exceção ao Verratti e ao Coutinho, o restante do time tentando fazer marcação individual, assim, uma marcação muito boa, bloco alto, um perde-pressiona no campo de ataque. Inclusive, os dois gols do Vasco, segundo e terceiro, foram por esse perde-pressiona. O Vasco atacando, perdeu a bola, pressionou, recuperou e fez o gol. Assim, uma intensidade muito grande na marcação, movimento do time, o time com várias movimentações, tudo que a gente não via no Vasco anterior, a gente está vendo no Diniz. Ele teve esses 10 dias de treinamento, mas já havia um pouquinho desse dinizismo, né, como o pessoal fala por aí, nos outros jogos. Inclusive, contra o Bragantino, que é até uma partida que foi frustrante para a gente, porque nós perdemos em São Januário de 2-0, mas o Vasco naquela partida não foi de todo ruim, o Vasco performou legal, foram 20 finalizações contra 4 do Bragantino. O Bragantino fez 4 finalizações, fez 2 gols, o Vasco em 20 não fez, com 2 ou 3 cabeçadas na pequena área, inclusive uma do Verratti, que o Verratti não costuma perder, ele perdeu nesse jogo. O Ryan na entrada da área, o time performou, mas não teve resultado. Isso foi inclusive na entrevista coletiva de quinta-feira, que nós analisamos ontem numa live, na nossa live que nós fizemos ontem. Eu convido vocês que estão assistindo esse vídeo, dê uma olhadinha na live que a gente fez na sexta-feira à noite, falamos sobre o jogo também, falamos sobre essa entrevista coletiva do Diniz. O Vasco performando dessa forma, performou contra o Bragantino, mas não teve resultado. Já contra o São Paulo na quinta-feira, performou, fez os gols, só que foi o dono total da partida. Até os 10 minutos do primeiro tempo, o São Paulo foi um pouquinho perigoso, mas depois o Vasco se acertou e mandou totalmente da partida. Um time com variações ofensivas, variações de marcação, blocos compactos, jogadas de ultrapassagem, movimentações dos jogadores, que deixou mais ou menos a marcação do São Paulo desnorteada, onde o Vasco já poderia ter saído no primeiro tempo com uma vitória um pouco maior. Então, por isso, voltando a falar em janela, toda indicação do Diniz eu assino embaixo. Eu estou dinizado.
Se o Diniz indicar o Pirani, traga o Pirani. Se o Diniz indicar o Lima do Fluminense, traz o Lima do Fluminense. É só especulação aí, né? Não estou falando que vão ser contratados, não. Mas se forem indicações do Diniz, eu assino embaixo. O Vasco precisa ser assertivo nessa janela. E eu proponho também a vocês, vascaínos, para a gente não cair em fake news. Nós, torcedores, não ficarmos caindo em fake news de que jogador XYZ especulado no Vasco fechou com o clube WZFZ. Não sei, não vamos cair nessas especulações para nós não ficarmos frustrados e criticarmos, de repente, a diretoria por não contratações ou não negócios fechados, mas forem tudo fake news. Vamos aguardar algum posicionamento oficial da diretoria ou canais de veículos de informação do Vasco que sejam corretos, que sejam seguros, que a gente não caia nessas fake news que jogador X veio, negocia especulado no Vasco, fecha com não sei quem. Porque isso vai nos causar frustrações, vai trazer um ambiente ruim para o clube e não podemos cair nessas armadilhas, né? Teremos várias dessas armadilhas agora nesse período de 30 dias sem jogos, no caso 29, já se passaram um dia já. Vamos ter essas especulações e agora é isso, vamos aguardar e confiar no que o Diniz indicará para os nossos comandantes para a contratação. Eu estou assinando embaixo tudo que o Diniz faz. A melhora do time do Vasco, em termos, eu não digo nem só de o Vasco venceu, porque o Vasco venceu, mas a gente vê um Vasco com movimentações, um Vasco de intensidade, um pé pressiona no campo de ataque, tudo que a gente não via antes. E o Diniz fez um mês, lembrando que o Diniz fez um mês a partida antes contra o São Paulo de Vasco da Gama. Então, a nossa expectativa é grande, vamos ter essa parada agora, os jogadores estão de férias, só voltam no dia 23, depois o Vasco terá 20 dias para treinar, mais 20 dias para Diniz tentar melhorar ainda mais esse time e provavelmente com reforço. Tem que ter reforço, tem que chegar reforço. Não é por causa da vitória de quinta-feira que também está tudo uma maravilha. Não vamos ficar eufóricos. Vamos ficar contentes pela vitória, mas sabendo que o Vasco nessa janela tem que ser assertivo e tem que trazer jogadores sim. Principalmente porque nosso banco tem poucas opções ainda para o Diniz. E o time titular também carece de dois ou três reforços bons para poderem incrementar ainda mais esse esquema de jogo do Diniz, que no Vasco está dando super certo. Então, galera, eu desejo a todos aí um sabadão legal, um final de semana legal para vocês, todos nós, né? Mas antes também de finalizar esse vídeo, eu peço aquela curtida, né? Compartilhada. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal Resenha Vasco, conheça aqui nosso canal. E saudações vascaínas e bom sábado a todos!